E eu lhes convido hoje a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 9. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 9. Todos em concordância, nós vamos orar ao Pai. Pai amado, Tu és santo, santo e santo. Os seus comandos serão cumpridos, Senhor, nessa noite. Em falar aquilo que o Senhor colocou no meu espírito a falar para essa congregação que deseja lhe conhecer, que deseja entender o real propósito deles estar assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, usa os meus lábios, Senhor, usa as minhas mãos, usa meu entendimento para falar por intermédio do Seu Espírito Santo. E eu lhe agradeço. Amém e amém. Com ousadia, assumo meu posto. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel 22, versículo 9. Vamos ler aquilo que a palavra está falando para nós. Entretanto, diz a palavra do Senhor, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: Vi o filho de Jessé chegar em Nob e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Alimeleque, filho de Aitube, e toda a família do seu pai, que eram os sacerdotes em Nob, e todos foram falar com o rei. Bom, vamos falar agora de uma fase das Escrituras, né, no qual nós estamos lendo cronologicamente, muito, mas muito interessante. Eu não sei se você se lembra, mas anteriormente nós estudamos a passagem onde Davi ele foi se refugiar em Nob, na casa do Senhor, aonde havia um sacerdote chamado Aimeleque, que era filho de Aitube. Era um sacerdote de Deus que consultava o Senhor. E quando Davi chegou lá, sempre fugindo de Saul, que queria o mal de Davi, pois Davi, na verdade, foi procurar aquilo que era certo de procurar. Um homem instituído por Deus, que dava direções, né? E quando Davi chegou lá, a Bíblia diz que Aimeleque, ele deu para Davi comida, provisões, mas também Aimeleque, o sacerdote, além de consultar o Senhor em favor de Davi, Aimeleque arrumou Davi, porque atrás do altar de Aimeleque, do Senhor, desculpa, havia a espada de Golias. E Davi pediu armas para se defender, porque não tinha nenhuma arma para se defender. E aí Aimeleque disse: sim, eu tenho a espada, cujo foi usado por ti quando você derrotou Golias. E aí Davi foi armado por Aimeleque, foi auxiliado por Aimeleque e também recebeu as provisões de um sacerdote. Que coisa linda, né, gente? Mas houve um problema, que naquele lugar, por mais que seja da casa do Senhor, havia um homem chamado Doeg. Doeg, o edomita, era um espia que, na verdade, não veio para espiar Davi, mas estava lá, naquele lugar,
observando tudo aquilo que estava acontecendo de longe. Se fazia de inexistente, mas estava ligado, ouvindo a conversa, vendo tudo aquilo que Davi estava fazendo, se escapando de Saul, e Doeg era assim com Saul. Era assim com Saul. E vamos ver, aliás, só que Doeg, ele reportou tudo aquilo que aconteceu em Nob, com Davi e com o sacerdote. Ele foi até Saul, ele foi contar absolutamente tudo. Saul disse, então traz ele, traz Aimeleque, traz seu pai Aitube e traz todos da família e que compareça perante mim. Bom, vamos aprender algo importante aqui, porque nós vamos ver mais à frente que o fim de Aimeleque e de Aitube não foi bom. Na verdade, serão assassinados pelo próprio Doeg, debaixo de uma ordem do próprio Saul. Isso mesmo, um sacerdote do Deus Altíssimo. Mas aprende, meus amados, que por mais que Deus ele esconde os seus ungidos, Doeg ele está. Doeg está lhe observando. É inevitável. Doeg vê você. Doeg ouve você. E Doeg reporta tudo para Saul. Tudo. Não seria isso que está acontecendo, inclusive no mundo espiritual? Não seria isso que os demônios fazem quando vê um Davi? Quando vê que um Davi, ele está se preparando para se defender? Quando um Davi está obedecendo a Deus? O que o diabo faz? O que os demônios fazem? Os demônios, eles andam, procurando devorar ao redor até mesmo dos ungidos, procurando uma falha. E se não consegue com Davi, ele vai tentar com Aimeleque. E se não consegue com Aimeleque, ele vai tentar com Aitube. E se não conseguir tomar e reportar ilegalidade na vida de qualquer, ele vai ao mais fraco. Assim acontece no reino espiritual. Doeg só vê de longe o que acontece no arraial dos soldados de Cristo. Satanás lhe observa. Ele lhe observa de longe, para aqueles que se esforçam a viver uma vida em santidade. Mas Satanás, o que acontece no mundo espiritual é que ele não consegue discernir absolutamente tudo. Ele pode deduzir certas coisas, mas ele não discerne tudo. Mas uma coisa que você precisa saber é que Doeg sempre reportará informações para Satanás. Então, cuidado, Davi. E o que dizer de Aimeleque? Aimeleque, cuidado, porque é possível que até mesmo o seu próprio inimigo
esteja dentro da sua própria casa. Porque que eu saiba o que o edomita, o que Doeg, o edomita, ou seja, que não adora o Senhor, que não é hebreu, o que ele estava fazendo na casa e no templo do Senhor. Há muitas pessoas que se aproximam das coisas de Deus. Mas nem tudo que vive em Israel são israelitas. Então temos que ter cuidado. Cuidado, meu querido Davi, porque é fácil perceber Saul e um grande exército, mas é difícil perceber Doeg. Porque Doeg é mais sutil que um grande exército que poderia cercar o templo. É Nob. Ou seja, muitas das vezes nós somos vencidos por coisas pequenas. Sabia disso? Por coisas muito pequenas. Eu diria mesmo que são mais nocivas coisas pequenas, infiltrações de Satanás, tentações pequenas, do que grandes coisas, grandes manifestações e coisas completamente absurdas. O que derruba com mais facilidade grandes homens de Deus são os doentes e não Saul. Porque muitas das vezes Saul não consegue derrotar e persegue e não consegue matar. Mas às vezes, aqueles que se infiltram com muito sutileza, parece que não estão, mas estão, são aqueles que mais se tornam perigosos na vida daqueles que às vezes desconsideram, mesmo sabendo que eles estão. Para seu conhecimento, Davi sabia que Doeg estava observando. Ele sabia, e nós vamos ver inclusive mais à frente sobre esse assunto, porque Davi reconhece que ele tinha visto naquele dia Doeg observando, se fazendo de bobo, observando tudo. Ele viu Doeg. Eu creio que foi um vacilo de Davi. Foi um vacilo de Davi. E eu confirmo isso porque Davi reconhecerá mais à frente, o que nós vamos ler, que Davi se tornou, de uma certa forma, responsável pela morte do sacerdote e de 85 outros sacerdotes que Saul iria matar. Olha isso. Eu creio que Davi vacilou sim. Qual foi o vacilo de Davi? O vacilo de Davi foi que Davi, ele sabia quem era Doeg, porém tolerou Doeg. Tolerou e não agiu quando sabia que poderia ele se tornar uma pedra de tropeço para assim tocar aquilo que vem de Deus. Sabendo quem era Doeg, sabendo que poderia colocar a risco a vida dos sacerdotes, Davi deveria tê-lo matado. Davi deveria tê-lo matado. E o que devemos extrair desse ensino, meus amados, é que tudo aquilo que ameaça o reino dos céus, presta atenção, tudo o que ameaça o reino dos céus em você e dentro da sua casa, sua vida e a vida dos soldados de Cristo que se encontram nesse reinado, deve ser defendidos. Deve ser defendido.
Mas para isso você precisa identificar Doeg. Doeg, que é sutil. E às vezes, a imprudência de um homem que conhece as intenções de Doeg, sabe o que Doeg é e deixa passar. Ele diz, deixa para lá. Deixa para lá? Você sabe as consequências de Davi não ter agido e não ter matado Doeg, sabendo quem Doeg era, assim com Saul? Pois há batalhas espirituais que, por um homem ter deixado passar, quando Deus lhe incentivou, ele deu oportunidade de agir e repreender Satanás, não o fizeram quando deveria fazê-lo. E toleraram Doeg, toleraram o mal. E ali, consequências foram drásticas. E nós vamos ver à frente. Saibam identificar Doeg. E quando tu o vês, mata-o antes que ele mate seus irmãos e sua família. Doeg pode representar muita coisa. Quando tu observa que Doeg se aproxima da tua casa e assim se aproxima das pessoas mais vulneráveis da sua casa, cujo você é responsável, você tem que estar de olho, Davi. Você tem que estar de olho. Porque se você não defende, você pode se defender você mesmo, Davi. Porque você consegue fugir de Saul e não ser morto por Saul. Mas nem todos são capazes de sobreviver à perseguição de Saul. Então Davi, que tem mais autoridade que Aimeleque e Aitube, precisa que Davi assuma sua posição e defende a sua família. Então, presta atenção, meus amados. Aquilo que não matas, vindo de Satanás, aquilo que toleras perto de você e que não provém de Deus e que pode se tornar uma ameaça para ti e para os da tua casa, imediatamente deve ser cortado. E tem que ser radical. E se não faz, pois isso será usado mais cedo ou mais tarde contra ti ou contra aqueles que você ama. E claro, quando eu falo que Davi deveria ter matado Doeg, isso é uma simbologia, né, gente? Hoje não falarei isso para uma pessoa fazer matar outra pessoa, por favor, né, gente? Eu estou falando de maneira simbológica, obviamente, né? Davi deve ser vigilante. E há coisas que se pode deixar passar. Sim. Porque não traz consequências para nossas vidas, mas há outras coisas que podem lhe custar muito caro, meus queridos. Então, cuidado, vigie a sua casa, vigie seu esposo. Vigie seu esposo, porque você, mulher, pode identificar algumas doega, né? Doega perigosa. E uma mulher não é que tem que viver ciumenta, mas também deve conhecer o esposo que ela tem. E muitas das vezes o seu esposo pode precisar de você para assim ser um auxiliador e ajudar o seu esposo a ser protegido. Quando a pombagira vier, e às vezes pode ser que o seu esposo não tem força, ou até mesmo se fosse fraco, e Davi tem que intervir para poder assim eliminar o mal, a fim de que todos estejam salvos dentro dessa casa. Então,
Até quando vocês ouvem as palavras de sábado e de terça-feira? E aí Doeg está ali observando, mas você simplesmente está tolerando que Doeg lhe observa e coloca tudo a Satanás para que a batalha seja preparada e que as pessoas mais fracas do seu redor sejam vulneráveis e derrotadas. Vamos seguir. Olha que fala a palavra do Senhor. Diz assim, no versículo 12, diz, e Saul diz, olha, Doeg diz, eu ouvi Davi, que estava sendo auxiliado por Aimeleque. Ele deu tudo para ele e tal. Aí Saul diz assim, traz ele. E aí eles chegaram perto do rei, Aimeleque e Aitube. E diz assim, Saul, ouça agora, filho de Aitube, para Aimeleque, né? E ele respondeu, sim, meu senhor. E Saul lhe diz, por que vocês conspiraram contra mim? Você e o filho de Jessé. Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei, quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acusa-me, seu servo, nem a qualquer um da família do meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse, com certeza você será morto. Aimeleque, você e toda a família do seu pai. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado, matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiaram Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, presta atenção que os oficiais fizeram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Uau! Esses merecem aplausos, meus queridos. Vamos falar sobre esses soldados que recusaram obedecer ao rei. Sobre risco de morrer eles também, porque quem desobedece a um comando de um rei, em épocas antigas, eram decapitados em praça pública. E assim visto como um rebelde. E o que dizer de um rei como Saul, que se tornou Saul? O que é mais importante? Obedecer a Saul e matar o que vem de Deus? Ou desobedecer a Saul e preservar o que vem de Deus? Me responde, por favor. Eu vou repetir, para vocês entenderem o que Deus quer falar com você. O que é mais importante? Obedecer a Saul e matar o que vem de Deus? Ou desobedecer a Saul? Tem consequência não obedecer a Saul. Desobedecer a Saul e preservar o que vem de Deus. Todas as coisas que vêm de Deus.
o que vocês fariam? Pois eu lhes digo, infelizmente, muitos cristãos se acovardam frente aos seus chefes, porque não têm peito para se posicionarem, porque têm medo de perder seus empregos. E o chefe manda mentir, e este mente. E quando mente, pega a sua espada e mata aquilo que vem do próprio Senhor. Porque preferem desobedecer a Deus por não sofrerem consequência do que assim obedecer, e preferem obedecer a Saul, a Satanás. Outros são mulheres que se acovardam porque têm um marido autoritário, filhos também que não quer nada com nada a respeito das coisas de Deus, que lhe ordena inclusive tomar a sua espada para matar o que Deus lhe deu para se salvar. Isso mesmo, meus queridos. Saul as amedrontam, eles têm medo de Saul. Saul as amedronta e em vez de se posicionar e dizer, não vou matar. Não vou matar porque é de Deus. Não vou deixar de honrar o que Deus me colocou nas minhas mãos. Não vou desprezar as oportunidades vindo de Deus. Em vez de dizer isso e se posicionar dessa forma, pois essas pessoas, infelizmente, se deixam influenciar em tomar suas espadas e mesmo contra a sua própria vontade, mata o que Deus lhe deu. E eu sei que eu estou falando com algumas pessoas nessa noite. Há pessoas que tiveram que tomar decisões entre ficar no ministério da Online World Church e viver e preservar aquilo que pode lhe trazer salvação e obedecer um esposo, uma esposa que não quer nada com nada, cuja essa pessoa já disse, ou tu mata, pega a tua espada e tu mata aquilo que vem de Deus, ou tu vai ter consequência comigo. E há pessoas que se acovardam e obedecem a Saul. Mas toma a lição desses oficiais, do rei, que quando o rei diz, mata, esses disseram, não, eu não vou tocar um ungido do Senhor, eu não vou matar aquilo que vem de Deus, porque eu sei que vem de Deus. Há pessoas que se acovardam e por não fazer isso, aliás, e por matar aquilo que vem de Deus, quando receberam a chance de conhecer um Aimeleque, um Aitub, um sacerdote do Deus Altíssimo, simplesmente optaram em matar todas as oportunidades dela mesma se salvar. E hoje essas pessoas estão perdidas, porque obedeceram a Saul, a Jezabel, que mesmo estava tão perto delas, porque estava com medo das consequências, até mesmo de talvez perder o seu próprio casamento. E entre salvar, entre aspas, seu casamento e salvar-se a si mesmo, escolheu salvar seu casamento. Mas essa pessoa não apenas se mata a si mesma, mas mata aquilo cujo foi influenciado para tirá-lo do lugar aonde Deus queria colocar. E se algumas pessoas estão me vendo aqui
e optaram no passado em fazer isso, pois hoje é o dia que o Senhor está te dando para você se retratar com Ele e não obedecer Saul, impiedoso, que sempre será usado para que você use da sua espada pecaminosa para assim negar aquilo que vem de Deus. Saul amedronta essas pessoas. E em vez de se posicionar e dizer, não vou matar, não vou, essa pessoa não faz isso. É uma tristeza. É uma tristeza. E quando uma pessoa mata o que Deus lhe dá? Porque tem pessoas que matam o que foi levantado por Deus. Pega a espada e não tem nenhum escrúpulo em fazer aquilo que Satanás lhe pede fazer. Tem pessoas que matam. Tem edomitas, tem Doeg, com certeza. Porque quando você usa a palavra, até mesmo que diz, é a espada, é a palavra, contra um ungido do Senhor, tu estás fazendo a vontade de Satanás. E ai daqueles que se levantar o seu calcanhar contra um ungido do Senhor. Ai. E há pessoas que fazem isso. Quantos obedecem à voz do diabo? Há muitas pessoas que obedecem a Saul, mas tristemente. Ou seja, eles fazem, mas sabem no fundo que está errado. E o fazem, mas existe um remorso. Mas mata aquilo que vem de Deus. Porque com sua espada de pecado, quando você usa o pecado e deliberadamente você peca, você usa a espada do pecado que Satanás coloca nas suas mãos. Pois saibam, querido, que muitos não entrarão no reino dos céus, porque não tiveram coragem de dizer para Saul, não vou fazê-lo. E até quando muitos dentre vós farão a vontade de Satanás? Até quando farás tu a vontade do diabo? Porque se deixas influenciar com tanta facilidade a matar o que vem de Deus para a tua vida. Você sabe por que os oficiais do rei Saul não mataram Aimeleque e a sua família? Quer saber por quê? Porque sabiam que haveria uma prestação de conta com outro rei muito mais implacável e muito mais temível do que Saul, o rei dos reis. E quem tem temor não teme ao homem, mas teme a Deus. E tem pessoas que têm temor ao homem, temem o homem, mas não temem a Deus. Porque se temia a Deus, certamente obedeciam a Deus. Porque você obedece a quem você teme. E reverencia e honra a quem você teme. É o temor de Deus que não lhe fará tomar a sua espada pecaminosa para ferir o coração de Deus. E até quando mataremos aquilo que vem de Deus, meus amados? Pois somente Doeg, um ímpio, sem escrúpulo, pode matar o que vem de Deus sem se tocar. Porque Doeg, ele fez isso. Como os oficiais do próprio rei Saul não quiseram levantar seu calcanhar e não quiseram matar a linhagem sacerdotal, então Doeg
Saul disse a Doeg, faça-o, e Doeg fez, sem nenhum problema. Porque o ímpio peca e não se toca, não se sente mal. Ele faz e ele mata com muita alegria para agradar Satanás. Porque o pecado está dentro dele e não tem arrependimento em Doeg. Há um grupo daqueles que matam, mas depois sentem tristeza, porque sabem que o que fizeram está errado. E há outro grupo que mata a espada sem piedade os propósitos de Deus. E há outro grupo, meus amados, há outro grupo que não temem o homem, mas há outro grupo que não teme o homem e nem se preocupe pela sua própria vida, porque sabe que obedecendo ao Rei dos Reis e poupando o que vem de Jesus, haverá um galardão, meus queridos. Glória a Deus. Qual grupo você pertence? Qual grupo você pertence? Continuamos. Versículo 18 diz assim: então o rei ordenou a Doeg, mate os sacerdotes. E ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que se vestiam de túnica de linho. 85 sacerdotes, homens de Deus, Saul matou. Olha o nível que Saul chegou. Homens, olha só, diz assim, além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, diz a palavra do Senhor, Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi lhe disse a Abiatar, olha que Davi disse a Abiatar, o filho do sacerdote cujo Doeg matou. Olha que ele diz, Davi, naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. Sou responsável, disse Davi, pela morte de toda a família do seu pai. A culpa, Davi reconhece que estava sobre ele. Mas ele diz para Abiatar, o menino, fique comigo. De novo, fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás da sua vida também está atrás da minha, mas você estará a salvo comigo. Comigo você estará salvo, disse Davi. Sozinho você não estará salvo, mas comigo você estará salvo. Que lição nós vamos extrair daqui, meus queridos? Há batalhas, presta atenção, há batalhas que Aimeleque e sua família não poderão vencer sozinhos. Isso foi o caso. Enquanto Davi está perto, eles estão salvos. Mas se estiverem sozinhos, eles serão vulneráveis. E veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que um da família do sacerdote conseguiu se escapar da matança que Saul provocou em matar 85 sacerdotes de Nob com as crianças. Ele conseguiu se escapar da cidade, chama Abiatar, foi até Davi. Ele foi até Davi para se refugiar. E Davi disse para ele, fica comigo,
Não tenha medo, o homem que está atrás da sua vida também está atrás da minha. Mas você estará a salvo comigo. Quando nós aceitamos um membro da OSCE, e assim eu falo com essa pessoa, e eu ligo para essa pessoa, e eu digo isso: a sua batalha a partir de hoje será minha. E tudo aquilo que Satanás tentará fazer para lhe matar, tentando lhe matar, ele vai ter que passar por mim primeiro. Isso se chama cobertura espiritual verdadeira. É exatamente aquilo que Davi diz. Enquanto tu estava sozinho, Abiatar, foge, mas até quanto tempo você vai estar sozinho? Fugindo das garras de Satanás, fugindo das dificuldades da vida, tentando sobrevivendo. Será que sozinho, Abiatar, conseguirás muito tempo continuar desse jeito? Por mais que tu tenha boas intenções de seguir o Senhor Jesus Cristo, por mais que tu ame o Senhor e fostes tu instruído com o sacerdote acerca das coisas de Deus, mas até quando, Abiatar, conseguirás tu se esquivar das garras de Saul? Mas foi necessário que Davi diz a Abiatar: tu foi até mim. Eu sou, no caso, fui o responsável. Davi foi em parte responsável por aquilo que aconteceu, mas ele diz: agora não tenha medo, porque eu também, assim como tu, eu estou sendo perseguido por Saul. Porque todos aqueles que procuram Davi, um homem de Deus, certamente Davi é perseguido, e quem procura um homem de Deus também é perseguido por Satanás. Porque todos que procuram a verdade serão perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo. Mas bem-aventurados os que se abrigam debaixo de um teto espiritual, de uma cobertura espiritual, cujo esse homem foi levantado por Deus para reinar na terra e assim cobrir e defender muitos Abiatar, que reconhece um teto sólido como o teto espiritual de um Davi. Uma coisa, presta atenção, uma coisa é Saul atacar Abiatar sem a cobertura espiritual de Davi. Mas outra coisa é Abiatar estar sozinho sem a cobertura espiritual de Davi. Se Saul, ele terá muito mais facilidade em matar Abiatar sozinho. Mas se Abiatar se coloca debaixo das asas de um homem de Deus que foi chamado a confrontar e matar gigante, Abiatar será seguro. Por mais que Aimeleque, Aitub e Abiatar eram sacerdotes que agradavam a Deus, sozinhos não conseguiam com Saul. E há pessoas que têm boas intenções, há pessoas que agradam o Senhor pelos seus esforços, mas por não ter entendido e por não ter procurado um ministério cujo há um Davi instituído por Deus, essas pessoas não conseguiram vencer certas situações, porque não entenderam que no momento de fugir de Saul, não o fizeram. E acharam-se capazes por si mesmo salvar a sua casa. Não, eu vou estar com Deus e Deus está comigo. Mas por mais que essas pessoas tenham boas intenções, elas precisavam de uma cobertura espiritual
para que Davi colocasse seu exército a favor dessa pessoa para interceder e orar. Mas essa pessoa, por mais que teve boas intenções, não conseguiu resistir e perdeu muitas batalhas. E Satanás matou muitas áreas da sua vida porque lhe faltou uma cobertura sólida de autoridade espiritual para defendê-lo. Foi necessário que Abiatar fugisse das garras de Saul e pedisse refúgio em Davi, para entender que só Davi poderia lhe trazer a cobertura que precisaria para enfrentar Saul. E infelizmente, mesmo que muitos que inclusive me veem hoje, algumas pessoas que me veem hoje, que agradem a Deus, se não procurarem Davi, Abiatar não conseguirá se defender sozinho. Nem todos são Davis. Nem todos têm a autoridade de matar gigantes. E na verdade são poucos. Mas se você sabe aonde Davi está e procuras fugir de grandes confrontos, procuras fugir da aparência do mal, procura fugir da injustiça, procures fugir do pecado e precisa se juntar ao corpo que também passa por dificuldade, como assim você passa, então saiba que antes de Saul matar Abiatar, ele vai ter que matar Davi. E isso que Davi deixou claro. Fique aqui atrás de mim. Deixa que eu enfrente seu Golias. Porque a sua luta agora é minha luta. Só que Davi, se ele foi programado para matar gigante, ele foi programado por Deus para exercer uma autoridade muito maior do que Abiatar no mundo espiritual. E isso alguém deve entender. Nem todos são Abiatar e nem todos são Davi. Mas se Abiatar é Abiatar, então seja humilde para entender que sozinho tu não pode conseguir. E aí preciso de uma igreja, como a Online World Church, que tem Davi e que tem um exército a lutar junto com Davi para te proteger das investidas de Satanás. Então, continuarás tu sobrevivendo sozinho e fugindo de Saul? Pois eu lhes digo nessa noite que escândalo foi esse de Saul ter matado 85 sacerdotes? Concorda comigo? Foi um tremendo escândalo em Israel, não é, gente? Pois há líderes que matam muitos dentro do seu próprio ministério. Há líderes maus, assim como Saul, que matam até mesmo 85 sacerdotes justos. E mesmo assim, continuarás tu compactuando com as atitudes de Saul ou fugirás tu para os braços daquele que Deus colocou para te salvar? Davi. Pois nessa noite eu lhes digo também, meus queridos, e eu termino, se não foges do diabo e da sua situação que o torne vulnerável para procurar ajuda, então serás morto como Aimeleque e a sua família.
Olha a oportunidade que Deus está lhe dando, porque hoje tu sabes onde encontrar Davi, porque Deus colocou minha vida para poder te ajudar. Eu tenho sim autoridade no mundo espiritual para enfrentar Saul e seu exército. Talvez Abiatar consiga matar um. Doeg, talvez Doeg consiga matar, mas todo o exército de Saul, não dá. Não fique sozinho, Abiatar. Feche os seus olhos. Pai, quantos saíram de um ministério ou estão no ministério cujo vem tantos sacerdotes e membros sendo mortos por causa de um Saul, cujo pode matá-lo por falta de comida, pode matá-lo pela injustiça. Há muitas formas de matar pessoas que querem conhecer a verdade. Mas há um Abiatar que hoje conseguiu fugir. Ou talvez nessa noite encontre um motivo de sair e se escapar para ouvir essas palavras de vida eterna cujo sai da boca de um Davi. E o Senhor disse para essa vida: por que não encontrarias em Davi a tua defesa e o teu refúgio? Porque a palavra do Senhor diz que um derruba 1000, 2, 10.000. Pai, eu lhe agradeço por permitir que Abiatar encontre sua cobertura. Em nome de Jesus. Amém.